Bom dia, espero que esteja tudo bem contigo, com a tua família, com os teus projetos e com a tua saúde. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto tem sido e por tudo quanto tem feito. Também passando para deixar o nosso devocional, e hoje o nosso devocional, um pouco de azeite nas mãos de Deus é o suficiente para um grande milagre. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, verso de número 3, verso de número 2, diz assim: E Eliseu lhe disse: Que hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando nós olhamos para essa história, olhamos para a história de uma viúva que tinha 2 filhos e que acabara de perder o seu marido. No entanto, os credores vieram buscar os seus filhos para levar como escravos, a fim de receber uma dívida que o seu marido havia deixado. No entanto, para esta mulher, esses 2 filhos deveriam ser os seus mantenedores, trabalhar para sustentar a sua casa, bem como, obviamente, a sua mãe. Mas ela é surpreendida por uma cobrança e o fato de não ter recursos para honrar este compromisso deixado por seu esposo. Agora ela se vê na situação de ter que entregar os seus filhos. Mas antes disto, ela recorre ao homem de Deus, Eliseu. Buscar no homem de Deus uma solução para o seu problema. Como é bom quando nós temos alguém que intercede por nós, alguém que nos aconselha, alguém que nos dê as diretrizes. E esta oportunidade que a mulher teve fez com que ela compreendesse que um pouco que ela tinha em casa era o suficiente para um grande acontecimento, um grande milagre. Às vezes, nós temos o caminho do milagre, mas não temos a fé o suficiente para aplicar aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. O que tu tens em casa? Ela disse: Não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. E o homem de Deus profetiza sobre a sua vida e diz: Vai lá, pede vasilhas emprestadas e não poucas, e deita o azeite nessas vasilhas. Um pouco na nossa mão é pouco. Até mesmo, às vezes, um valor considerável, algo considerável nas nossas mãos, não é o suficiente. Há pessoas que ganham rios de dinheiro e vivem sempre apertados. Há pessoas que elas têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. Mas quando nós pegamos o pouco que temos e confiamos nas mãos do Senhor, é o suficiente para um grande acontecimento. E este pouco de azeite foi o suficiente para que esta viúva pagasse a sua dívida e, diz a Bíblia, vivesse do resto. Ou seja, Deus fez um milagre extraordinário ao ponto de ela honrar todos os seus compromissos e agora ela ter o suficiente para bancar os seus filhos, bancar a sua casa enquanto ela vivesse. Veja que um pouco nas nossas mãos não damos muito valor, muita atenção, mas quando pegamos este pouco e colocamos nas mãos do Senhor, nós vemos milagres acontecer. Porque que às vezes, na contramão daqueles que têm muito e ao mesmo tempo não tem nada, encontramos pessoas que têm pouca coisa, salários pequenos e conquistam muito, porque eles colocam nas mãos do Senhor os seus recursos e pedem a Deus para que multiplique esses valores, esses recursos, faça com que isto alcance o máximo que ela puder e essa pessoa consegue conquistar o que deseja o seu coração para a glória do nome do Senhor. Confiemos no Senhor, coloquemos o nosso pouco nas mãos do Senhor, olhemos para a multiplicação dos pães e dos peixes. Era pouco para uma multidão de muitas pessoas, só de homens
quase 5.000 homens. Se formos colocar crianças e mulheres, tínhamos ali no mínimo umas 15.000 pessoas. Mas os 5 pães e 2 peixes nas mãos do menino não representava nada. Nas mãos dos discípulos também não representava nada. Mas quando foi colocado nas mãos do Senhor Jesus, foi o suficiente para alimentar toda aquela multidão e ainda sobrar. Quando colocamos nas mãos do Senhor, exercitamos a fé, Deus multiplica. O Senhor Jesus multiplica e ainda sobra para nós honrarmos ou ajudarmos outras pessoas ou ajudarmos em outras situações. Coloque nas mãos do Senhor. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que na tua mão parece ser mínimo, nas mãos de Deus é o suficiente para acontecer um grande milagre. Na minha e na tua mão não vai acontecer muita coisa, mas nas mãos do Senhor vai acontecer muito, porque Ele é o dono do milagre. Essa mulher desfrutou do milagre depois de conversar com o homem de Deus, ser instruída pelo homem de Deus e exercer a sua fé. Juntamente com seus filhos, depois de tudo isto, ela conquistou ou desfrutou de um grande milagre do Senhor. Desfrute do teu milagre hoje, confiando em Deus e colocando o pouco nas mãos do Senhor. Este pouco vai se tornar em muito. Grande abraço, Deus abençoe.